Pai do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com mais um estudo, na Maranata, estudo da Palavra de Deus. Estamos para falarmos sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, sobre a segunda carta de Paulo e a manifestação do filho da perdição, o homem do pecado. Eu sei que muitos desse canal, graças a Deus, tem muitas pessoas que estão acompanhando os vários estudos de matemática, sobre música, sobre profissões, estudo e principalmente sobre a palavra de Deus. Esse canal é um canal de multiconhecimento para que nós venhamos a aprender. Capítulo 2, Paulo escrevendo sua segunda carta aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses eram uma igreja fundada lá na cidade de Tessalônica. E você sabia que ainda hoje existe essa cidade, só que o nome é Salônica. Vocês podem procurar, dar aí um Google aí e procurar a cidade de Salônica. Lá na Grécia. Antes era Tessalônica, então Tessalonicenses. Paulo escrevendo, ele falou assim: meus irmãos, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é Paulo dizendo aos irmãos da igreja de Tessalônica. Verso 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Aí ele vai dizer: quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer carta, como se o dia do Senhor Jesus Cristo já estivesse perto. Paulo falando, né? Ou seja, vocês, mesmo que venha palavra de espírito, palavra em cartas, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Aí ele vai dizer assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Paulo já estava aconselhando os Tessalonicenses a ficarem atentos para não serem enganados. Como se alguém de repente mandasse uma carta dizendo que tinha sido o apóstolo Paulo, ou que um espírito aparecesse, ou alguma coisa que fosse mandado aí por palavra de alguém, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ele disse: não será assim, sem que antes venha. Aí ele vai citar duas coisas, meus irmãos. Duas coisas. Ele disse: não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, é preciso que aconteça, que viesse a acontecer a apostasia, e depois que se manifestasse o homem do pecado. E esse homem do pecado é o filho da perdição, o que muitos também conhecem como o anticristo. Então, ele vai dizendo: por que o anticristo? Porque diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele é anti-Deus, ele é anticristo, anti-Jesus. É o contrário. Ele quer, a palavra antes quer dizer que não só é o contrário, como também é aquele que quer ser igual. Aí a palavra apostasia, muitos dizem assim: olha, a palavra apostasia não quer dizer que é o abandono de algo. Porque a palavra apostasia vem de uma palavra grega, é originada do grego e significa afastar-se de alguma coisa, de algo. Então a apostasia é o afastamento de alguma coisa. Nesse contexto aqui, é do afastamento das coisas de Deus. Então as pessoas só se afastam de algo quando elas começam a fazer parte de alguma maneira. Então quem se afastou é porque um dia estava agregado no meio e não seguiu mais o caminho. Deixou de lado, foi embora. E diz ainda que depois disso é que ainda aparecerá o anticristo, o filho do pecado. O filho do pecado. Que se chama tudo
é contrário a tudo que se chama Deus. Ou seja, ou se é contra Deus, é contra Jesus, contra tudo. Né? Contra tudo que está relacionado com Deus. Ele não se amolda aos princípios cristãos. Agora a palavra apostasia, alguns defendem que não é esse sentido. Uns chegam a dizer que se diz que é o afastamento ou arrebatamento. E o contexto da Bíblia Sagrada, a palavra apostasia, é o afastamento de algo. Mas não é a pessoa ser retirada ou arrebatada. É o afastamento, o abandono de alguma coisa. Até porque, percebam aqui, eu tenho uma palavra, que é a mesma raiz da palavra apostasia, do mesmo grego, que já é uma segunda carta de Paulo, que ele escreve agora a Timóteo. Ele não está escrevendo uma igreja, exatamente o nome. Mas Timóteo estava em lugares pregando a palavra de Deus e Paulo escreve a Timóteo. Diz assim no capítulo 4. Mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Está vendo? Então essa palavra apostatarão e apostasia tem umas letras em comum. Não é a mesma palavra, mas é da mesma raiz. Então se você for lá nos originais gregos, pegar uma Bíblia online em grego, você vai ver que é a mesma raiz. Então o significado é... O significado quer dizer, abandonarão a fé. Como isso? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, nos últimos dias acontecerá isso, Timóteo. Muitos apostatarão da fé porque vão dar ouvidos a doutrinas que não são de Deus, que são doutrinas anticristãs, que é de demônios, e ouvindo espíritos enganadores. Está vendo que se conforma com o que ele falou aos Tessalonicenses? Quer por espírito, quer por palavra. E diz mais, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aí ele vai dizer, se você continuar lendo, ele vai dizer um monte de ações que os homens vêm fazendo e ficam apostatando da fé. Então, meus irmãos, percebemos aqui que a palavra apostasia quer dizer um abandono da fé. Então, voltando aos Tessalonicenses, Paulo ele disse naquela época e nos diz hoje que nós fiquemos ligados que a volta de Jesus não acontecerá ou não estará. Claro que nessa época estava mais distante um pouco do que está hoje, né? Que são mais de 1.900 anos, vamos dizer assim, de que Paulo escreveu essa carta. E hoje já estamos no ano 2025. Então, hoje está mais perto do que antes, obviamente, de que centenas de anos, né? Mas ele diz, apostatarão da fé. Isso aconteceu já, esse abandono de Deus, esse abandono das coisas da igreja. Porque tem pessoas que abandonaram, não é deixando às vezes, não é deixando em si de ir para um lugar, fazer culto e congregar. Mas é dando ouvidos a espíritos enganadores, ou seja, que são contrários à palavra de Deus, dizendo-se que estão fazendo as coisas de Deus. Como tem muita gente que, infelizmente, vem enganando a muitos. Então ele nos admoesta, Paulo, e será assim até o fim dos tempos. Então, se perguntassem, a apostasia já está acontecendo, obviamente que sempre vem crescendo, o abandono, né, da fé. Cada vez mais vão surgindo pessoas que vão enganar, vão pegar a Bíblia, distorcer, e vão pegar muita gente, cauterizar a mente. Ou seja, elas vão ter aquilo como verdade. Muitas pessoas. E depois disso, terá que surgir o filho da perdição, o homem do pecado, ou ser anticristão, para que Jesus volte.
que sabemos é que todo cristão, todo filho de Deus, ele anseia, deseja a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja aquele grande encontro, porque é infinitamente melhor estar com Deus do que estar nesse mundo. Quando Jesus voltar e esse mundo for transformado, não haverá mais doença, nem choro, nem lágrimas, nem nada. Violência, destruição de modo geral. Tudo será um reino justo e perfeito do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu desejo que você tenha aprendido mais um pouco. Eu também aprendi, porque é a palavra de Deus. O que está escrito é a verdade. Alguns comentários meus podem ser passíveis de questionamentos. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é verdadeira. A que está escrito ela é a verdade. Está claro aqui. Alguns vão tentar enganar. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é a verdade. Até a próxima. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Maranata todos.